Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que está empenhado na ministração, na divulgação, na propagação da Palavra de Deus, no que diz respeito, sobretudo, à revelação do supremo propósito de Deus. Estamos empenhados em ministrar a essência da verdade na Escritura, conforme nós a encontramos aqui na Bíblia Sagrada, sobretudo nos 27 livros do Novo Testamento. Portanto, você que está em casa, que nos acompanha a cada sábado por meio dessa emissora, que você possa continuar sempre com o coração aberto, com a sua casa aberta, com a sua Bíblia aberta, para ser ministrado a cada sábado por essas mensagens tão edificantes, mensagens que curam, que salvam, mensagens que libertam, que trazem e constituem em nós certamente um novo olhar, um novo horizonte que desperta o nosso espírito para as coisas mais importantes que certamente dizem respeito a Deus e ao seu reino e à sua justiça. Inclusive, eu quero aproveitar este momento e apenas trazer aqui um breve recado acerca do horário do nosso programa, porque todos os sábados estamos aqui nessa emissora. Entretanto, a partir do próximo mês, do primeiro sábado do mês de maio, o horário do nosso programa ele será mudado, será alterado, em razão da mudança da grade horária da TV Brasília. A partir do mês que vem, do primeiro sábado de maio, nosso programa vai ao ar às 9h30 da manhã, de 9h30 às 10 horas. Portanto, você que gosta desse programa, que nos acompanha, por gentileza, nos ajude então a divulgar que a partir do próximo mês haverá mudança de horário. Divulgue a seus amigos, aos seus colegas, aos seus familiares, aos irmãos da sua igreja, para que nós possamos dar continuidade sem sofrer nenhum tipo de prejuízo no que diz respeito a perder um ou dois programas. A partir do mês que vem, portanto, 9h30, o nosso horário, o nosso novo horário do nosso programa. Esse mês, entretanto, todo esse mês de abril, permanece no mesmo horário de sempre, às 10 horas. Quero também aqui estender o nosso convite para você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, você que tem comunhão com o corpo de Cristo, para estar conosco amanhã, às 9 horas da manhã, aqui em Taguatinga, no nosso ministério, na reunião do Partir do Pão, na celebração da Ceia do Senhor, conforme nós fazemos todos os primeiros domingos de cada mês. Nós nos reunimos pela manhã, às 9 horas da manhã, para celebrarmos a morte e a ressurreição do Senhor, para proclamarmos os feitos de Deus em Cristo, da obra de redenção, da nova aliança, proclamando todos os benefícios que nos alcançam, que alcançam aqueles que creem no Evangelho, a salvação, a redenção, a justificação, a santificação, o Espírito Santo derramado, a igreja, a edificação da igreja, todo esse processo de transformação no qual nós estamos envolvidos, até então naquele grande dia, naquele último dia, nós estarmos com o Senhor no dia da sua volta e termos então aquele grande banquete, aquela grande ceia, tomando com o próprio Senhor do fruto da vide. Portanto, você hoje é o nosso convidado especial. Vem amanhã, traga sua família, tragam seus filhos, tragam seus amigos, vamos juntos celebrar, vamos juntos adorar ao Eterno, vamos proclamar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, vamos exaltar ao Deus Trino, ao Deus Eterno, ao Criador, com canções espirituais. E além do mais, seremos também ainda ministrados pela rica e poderosa Palavra de Deus. Amanhã, às 9 horas, aqui em Taguatinga, na QI 4, lote 23, setor de indústrias de Taguatinga, na sede do nosso ministério. Acesse o nosso site devoltapalavra.com e lá vocês também terão acesso à agenda das nossas extensões ministeriais aqui em Planaltina do DF, tanto quanto também de Goiânia, os dias de culto aos domingos, às 9 horas da manhã, com os respectivos horários dos outros dias e assim todos
poderão então participar, ter essa comunhão, dar as mãos e buscar juntos, certamente, esse crescimento na palavra, no espírito, no conhecimento, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Bem, nesta manhã nós queremos responder a uma pergunta. Nós estamos agora num novo modelo de programa em que vocês que estão em casa, você, o telespectador, nos envia a sua pergunta e nós então respondemos a essas perguntas à luz da Bíblia, sempre procurando ler na Escritura, fundamentar nas páginas do Novo Testamento aquilo em que nós cremos, que é o verdadeiro Evangelho, conforme se encontra nos 27 livros do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Queremos hoje responder uma pergunta extremamente importante que nos foi feita acerca do capítulo 13 de Mateus. Foi essa pergunta que o telespectador nos enviou dizendo: o que são os mistérios do reino dos céus? Veja que essa é uma pergunta extremamente importante. Eu quero convidar você a se concentrar neste momento, a abrir a sua Bíblia, abrir o seu coração, porque nós vamos aqui tocar em aspectos sensíveis da verdade concernente à Igreja de Deus em toda essa era, desde a morte e ressurreição de Cristo até os dias atuais, sobretudo até o reino milenar. Portanto, é importante que você compreenda essas verdades fundamentais. Uma vez que o capítulo 13 de Mateus, todo ele, nos falam sobre os mistérios do reino dos céus. Temos aqui 7 parábolas que descrevem profeticamente acerca da natureza do reino dos céus, dos fenômenos que haveriam de envolver o reino dos céus enquanto o povo de Deus aqui na terra, o reino de Cristo aqui na terra. São 7 parábolas. Então, devido à sua extensão e à sua complexidade, nós teremos que utilizar mais de um programa, quem sabe uns 3 ou 4 programas, para responder a este questionamento. Eu quero embasar, portanto, o nosso falar de hoje aqui no capítulo 13, a partir do versículo 10. Leia comigo. Diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Basta por enquanto até aqui. Observe você que o capítulo 13 é o momento no qual o Senhor Jesus, no seu ministério, ele começa a falar às multidões e também aos seus discípulos por meio de parábolas. Vamos encontrar aqui nesse capítulo 7 parábolas principais. A parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola, então, do tesouro escondido, da pérola e da rede. São 7 parábolas que profeticamente anunciam, proclamam, ensinam, revelam acerca do reino dos céus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus por que Jesus então falava por parábolas àquelas multidões, a resposta de Cristo foi a seguinte: porque as parábolas, elas têm o poder de ocultar e também de revelar. Ou seja, as parábolas, ao mesmo tempo em que elas revelam uma verdade espiritual para algumas pessoas, para outras, entretanto, ela é um meio de ocultar, de esconder, para que de fato aquelas pessoas não tenham acesso a tal conhecimento. É isso que está no versículo 11, na resposta de Cristo, quando ele diz: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a outros, ou àqueles, isso não é concedido. Então o Senhor, ele quer revelar aos seus eleitos, revelar aos seus discípulos verdades fundamentais, para que você possa ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e, consequentemente, se converter a Cristo e ser por ele curado. Mas outras pessoas, ao ouvirem essa mensagem do reino dos céus, certamente não entenderão. Será para muitos um eterno mistério, um contínuo mistério, de modo que não poderão compreender verdades que são fundamentais. Veja você que a primeira parábola que o próprio Senhor Jesus aqui nos traz é a parábola do semeador, que está aqui no capítulo 13, versículos 4 a 9. Diz que o semeador saiu a semear. Pense comigo agora por um momento. Jesus, ele começa a trazer a mensagem cristã.
Aqui é a mensagem do reino de Deus, é a nova lei do reino. Jesus Cristo veio como verbo encarnado. Ora, e o que ele veio fazer? Ele veio implantar um reino, mas não um reino terreno, não um reino humano, não um reino dos homens, não um reino caído, cujas bases são aqui de baixo, relacionadas às ambições dos homens pecaminosos. Não, ele veio instaurar um reino espiritual. Lembrem quando o Senhor Jesus, naquele momento em que ele estava ali sendo julgado, que cuspiu em seu rosto, e então Pilatos disse: olha, você diga-me a verdade, você sabe que eu tenho o poder de absolver você ou não? Jesus disse: olha, o meu reino, ele não é deste mundo. Bem que eu poderia agora rogar ao meu Pai e ele enviaria um exército de anjos, enviaria aqui milícias de anjos para me livrar das mãos dos homens pecadores, mas o meu reino não é deste mundo. Portanto, quando nós falamos do reino dos céus, estamos falando de um reino celestial. Não é de um reino cá de baixo, não é de um reino cuja natureza, cujos interesses, cuja política sejam terrenos. Não, eu quero que você entenda, Jesus está dizendo: olha, o meu reino é um reino celestial, é um reino dos céus, é o reino de Deus que desce aos homens. É Deus entrando neste mundo e estabelecendo, portanto, um reino de natureza celestial, de natureza espiritual, um reino cujo rei, cujo senhor, cuja autoridade é o próprio Jesus Cristo e cuja vida que certamente rege e reina aqui no reino dos céus é uma vida celestial. Por isso é que diz que esse reino é um mistério. Muitos entenderão, outros não. Aí ele começa a desvendar, portanto, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Veja que nós encontramos aqui nessa parábola, logo, o Senhor dizendo que esse semeador, que é o próprio Filho do Homem, conforme você vai entender aqui a partir do versículo 19, quando o próprio Jesus interpreta essa parábola, ele fala a parábola e ele interpreta a parábola, diz que o Filho do Homem é o próprio Jesus Cristo, é o semeador que sai agora a semear a semente. E essa semente nada mais é, veja no versículo 19, que é a palavra do reino. Então veja que o reino dos céus, ele não é fundado por obra humana. Não é uma fundação de uma mera instituição humana, como quem simplesmente abre ali uma porta comercial, enche ali de caixotes ou de bancos ou de cadeiras e começa ali um negócio. Não, o reino dos céus é uma questão de semear a divina semente, que é a palavra do reino. Somente a palavra do reino é que pode gerar o reino. Somente a divina semente, que é o próprio Espírito de Deus, é que pode gerar, portanto, um reino espiritual. Por isso que o semeador, então, ele sai a semear essa semente de vida. A palavra, que não é qualquer palavra, não é uma palavra de autoajuda, não é uma palavra de prosperidade, não é certamente aqui uma palavra de motivação. Queridos, vivemos hoje num tempo muito complicado. Eu quero chamar a sua atenção, você que assiste a esse programa, você que deseja compreender a verdade, veja que o que chamam hoje de pregação do Evangelho e a pregação da palavra de Deus não passa, na verdade, de uma palavra de autoajuda, de uma palavra de motivação, de uma palavra de prosperidade, de uma palavra que dissemina e gera ganância no coração, levando as pessoas a pensarem que o reino de Deus é comida e bebida, ou bens, ou coisas, ou aquisições, ou vitória financeira. Mas nada disso é o que Jesus Cristo nos traz. Veja que o semeador é o próprio Jesus Cristo vindo ao mundo semear um reino celestial
cuja semente é a palavra do reino. É uma palavra, conforme nós vamos encontrar no capítulo 17 do Evangelho de João, que ele transmitiu ali aos seus primeiros discípulos. Jesus orando ao Pai na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, ele diz: olha, Pai, eu entreguei, eu confiei a tua palavra, a palavra que tu me destes, eu confiei aos teus filhos, aqueles a quem tu me destes, e eles creram na tua palavra, e eles guardaram a tua palavra. Eu quero que você que está em casa perceba que tudo começa com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é poderosa para salvar. A palavra de Deus, ela é poderosa para gerar em você e fazer de você reino dos céus, reino de Deus. Não é qualquer palavra. A palavra de Deus é o próprio Senhor. Conforme nós vamos encontrar, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Portanto, a palavra é o próprio Deus, não é qualquer outra coisa. Está também em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, quando ali Jesus Cristo vem descendo de forma visível, corpórea, pessoal, na sua segunda vinda, é dito que ele traz escrito na sua coxa um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é dito: o seu nome é o Verbo de Deus. O seu nome é a palavra de Deus. Isso é extremamente importante você entender, para que você não confunda a semente do reino, que é a palavra do reino, com qualquer outra palavra que não traduz, que não expressa, que não manifesta, que não traz como substância, que não traz como realidade plena a própria pessoa de Jesus Cristo. É por isso que se diz tecnicamente que a Escritura, ela é cristocêntrica. Ou seja, o conteúdo da Escritura, o núcleo da Escritura, a substância da Escritura, a parte mais importante de tudo que se encontra em toda a Escritura é o próprio Jesus Cristo. A semente do reino, que é a palavra do reino, é o próprio Deus que se faz carne. É Deus entrando para dentro do homem e habitando o homem. Portanto, Jesus, enquanto Deus encarnado, ele próprio é a semente do reino, ele próprio é a palavra do reino, ele próprio é aquele que vem para produzir e reproduzir e então encher essa terra do reino de Deus. Nada tem a ver com as mensagens que nós temos ouvido, que exalta o homem, que coloca o homem acima de tudo, inclusive acima de Deus, porque exalta a tal ponto o homem que faz de Deus o servo do homem, porque estão por aí colocando Deus contra a parede, desafiando a Deus, estão aí colocando Deus numa situação que ou ele faz, do contrário, não é Deus. E os homens com isso ficam ali arrogantes, como quem dizem: eu sou fiel. Porque traz algum dinheiro, porque leva algum dinheirinho, se julga fiel e diz: agora Deus, em contrapartida, ele está obrigado a me retribuir. Nesse sentido, fazem de Deus o servo. E o homem então faz a si mesmo Senhor. Isto é uma grande inversão a respeito daquilo que de fato é o reino dos céus. Entretanto, nem todos estão preparados, nem todos estão prontos, nem todos, na verdade, podem entender essa questão da palavra do reino, que é o próprio Cristo. Isso, a própria parábola aqui do semeador nos deixa muito claro, dizendo que essa semente, quando proclamada, quando pregada, ela caiu em vários tipos de solo. Isso porque a pregação, ela é feita a todos, indistintamente, como o próprio Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É dito, ide fazei discípulos de todas as nações. Na verdade, essa semente, ela não é plantada numa vinha, não é plantada num lugar ali restrito, não. Ela é semeada em todos os tipos de corações, em todos os tipos de solo.
Basta que você observe que na parábola do semeador diz que a semente que é boa, que é a semente do reino, que é a palavra do reino, diz que essa semente caiu em 4 tipos de solos diferentes. Uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu em solo rochoso, outra parte caiu num solo em que tinha muitos espinhos e outra parte caiu em boa terra. Para que nós entendamos então esses tipos de solos, que são, respectivamente, tipos de corações distintos, eu quero começar a ler com você aqui no capítulo 13, de trás para frente. Capítulo 13, versículo 23. Olhe na sua Bíblia, diz assim: mas o que foi semeado em boa terra, portanto, fala-se aqui de um coração cuja terra era saudável, cuja terra era boa. Certamente essa semente, ela aqui nesse coração, nessa terra, ela vai frutificar. Diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Veja o que diz. Que significa que uma parte da semente caiu em um coração, comparado aqui a uma boa terra. Significa aqueles corações, aquelas pessoas que ouvem a palavra de Cristo e a compreende. Ou seja, a palavra de Cristo no seu coração ou no meu coração, ela só pode frutificar, ela só pode produzir algo para Deus a 30, a 100 ou a 60 por grão, se houver a compreensão da verdade. Isso porque os corações da maioria das pessoas, veja que de 4 tipos de corações, apenas em um coração é dito que ela frutificou, é dito que ela vingou, não é? Como diz aqui, é dito que ela frutificou e produziu a 100, a 60 e a 30 por 1. Por quê? Porque é uma questão de compreender, porque nem todos os corações, os 3 outros tipos de corações, eles não compreenderam a verdade do reino. E por que não compreenderam a verdade do reino? Porque certamente o seu coração, ele tem algum tipo de problema. Veja o capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Muitos nos dias de hoje, muitos, mas não são poucos não, são centenas de milhares dentro dos centros religiosos, cristãos, protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, nas grandes cruzadas, nas muitas campanhas, nunca sequer entenderam. Ou seja, como diz o texto, né? Ouvem com os ouvidos, mas não escutam com o coração. Veem com os olhos físicos, mas não veem com os olhos do coração. E, portanto, não podem compreender a verdade de Deus na sua essência e na sua substância. Esta é a razão porque nós vivemos hoje num tempo em que a cristandade se preocupa com todas as coisas. Se preocupa com o carro, ou com o melhor carro, preocupa-se com o luxo, com a ostentação, com o dinheiro, com a herança, com a prosperidade material, porque mede-se a quantidade de fé e de bênção da parte de Deus sobre a vida das pessoas a partir do quanto de bens, riquezas, de status terrenos as pessoas possuem, porque simplesmente não podem ver, não podem ouvir, não podem compreender. E a razão, aqui dita por Cristo na parábola do semeador, é muito simples. É porque tem um tipo de coração que é como uma estrada e que a semente caiu à beira do caminho. E, portanto, esse solo aqui é um solo pisado, é um chão batido, porque existe aqui um tráfego, que é o curso do mundo, é um coração no qual se pavimentou uma estrada, porque há um tráfego de animais, de pessoas, de carros, de coisas, de maneira que esse coração,
ele está endurecido, ele está insensível, a semente cai sobre tal coração, mas a pessoa não tem nenhum interesse pela palavra, ela não tem nenhuma preocupação com o reino de Deus, uma pessoa totalmente insensível. Veja o capítulo 13, veja então o que diz aqui o versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Ou seja, essas pessoas não entendem, porque também não querem ouvir, elas dão as costas à palavra que está sendo dita. Talvez neste momento haja muitas pessoas em casa que estão ouvindo, mas não estão atentando, que estão ouvindo, mas não estão se interessando, porque seu coração é uma terra batida. A semente cai. Você ouviu com os ouvidos naturais, mas ela não vai entrar, não vai penetrar o solo, não vai germinar. Logo vêm as aves e comem essas sementes, e tiram as sementes. Logo vem o maligno e arrebata. Ou seja, essa palavra você ouviu agora, entra no ouvido e sai pelo outro. É assim, o semeador fala a palavra, e tem coração, que tem tal pavimentação, que não tem nenhum interesse verdadeiro pelo reino de Deus. Há outro coração que tem até uma certa terra, mas é dito que há pedras por debaixo, é um solo pedregoso. Diz que a semente ela logo nasceu, mas aquele coração ele é superficial. É um coração mais movido pelo sentimento, pela emoção, do que pela própria razão. São aqueles que, ao se depararem com a palavra do reino, eles não a entendem no profundo, na verdade, na essência, o que é o reino de Deus, não tem tal interesse, mas vão tão somente pelas bênçãos imediatas do reino, porque a palavra do reino traz bênçãos imediatas ali, uma alegria imediata. Tais pessoas se empolgam, diz que logo nasce, mas quando vem o sol, quando vem as tribulações e as perseguições por causa da palavra, logo essas pessoas desistem, porque são superficiais, não têm raiz em si mesmas. É assim que é. A palavra do reino é muito boa, é lógico, é gloriosa, é maravilhosa, mas ela traz consigo o calor do sol, as lutas, as perseguições. E essas pessoas, portanto, superficiais, elas não querem o reino de Deus. Elas querem apenas as bênçãos ali, comer o pão multiplicado, ou ter os olhos curados, ou livre de um caroço, ou livre de um câncer. Mas, na verdade, não há uma compreensão real do reino de Deus, da sua natureza e de suas consequências. Há também o terceiro coração, que é como um terreno cheio de espinhos, que Jesus diz aqui no capítulo 13, que é o fascínio pelas riquezas. A sedução pelas riquezas. Pessoas que elas ouvem a palavra, mas o seu coração está tão voltado para o dinheiro, para a riqueza, para a prosperidade, para obter as coisas, para conquistar bens materiais, para ganhar o mundo, do seu status, da sua posição, que esses espinhos sufocam a palavra e ela não pode frutificar. Veja como Jesus nos fala coisas tão verdadeiras, tão profundas e tão atuais para os dias de hoje. A parábola do semeador fala do Filho do Homem, que ministra a palavra do reino dos céus, não da terra, à procura de corações que estejam destituídos dos espinhos, das pedras, dos caminhos, e que seja de fato um coração receptivo. Caso você não tenha tal coração, você pode pedir: Senhor, dá-me um coração apropriado, e Ele certamente o fará. Eu quero deixar aqui estendido o convite para que você esteja conosco amanhã na ceia do Senhor aqui em Taguatinga, numa grande reunião conosco, celebrando o Deus triuno, celebrando ali a ceia do Senhor, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aguardo por todos vocês, tenham todos um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.